Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à TV Otimista. Eu sou Carla Michele Quaresma e você acompanha a partir de agora o programa Eleições 2024. O Grupo Otimista promove uma série especial de sabatinas com os principais candidatos a prefeito de Fortaleza. E o convidado de hoje é André Fernandes, do Partido Liberal. A sequência de entrevistas foi definida na ordem que os convites foram confirmados. Quais as principais propostas do candidato do PL para saúde, educação, mobilidade e segurança pública em Fortaleza? Haverá polarização entre bolsonarismo e lulismo nesta disputa eleitoral na capital do Ceará? Qual a força da juventude e da internet neste pleito municipal? Ainda, como a direita poderá sair desta corrida eleitoral olhando para 2026? Estes e outros assuntos a partir de agora no programa Eleições 2024 e contamos com a sua companhia. André Fernandes de Moura é graduado em Ciência Política e Relações Internacionais, cearense de Iguatu, convidado é influenciador digital. De família evangélica, André Fernandes foi deputado estadual, atualmente é parlamentar federal. O entrevistado é presidente do PL em Fortaleza, partido pelo qual disputa a prefeitura da capital. Participam do programa o diretor de jornalismo do Grupo Otimista, Erivaldo Carvalho, e o editor de política, Oceli Lopes. Candidato, seja muito bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo. E eu queria começar perguntando, diante de um cenário tão competitivo como esse aqui em Fortaleza, qual é o seu diferencial em relação aos demais candidatos? Que eu não faço parte da patota, eu não sou farinha do mesmo saco. Eles até podem fingir brigar entre si, mas o que a gente sabe é que o mesmo grupo político está dominando a nossa cidade há mais de 30 anos aqui em Fortaleza. Então eles até fingem, só que a gente sabe que o prefeito hoje só é prefeito, por exemplo, porque o atual presidente da Assembleia o apoiou. E o presidente da Assembleia só é presidente porque o prefeito também o apoiou. Sempre estiveram juntos. E aí chega próximas eleições, quando se avizinha as eleições, eles fingem estar brigando e tudo mais, mas no final estão lá partilhando da mesma mesa, sendo a mesma coisa, o mesmo grupo político. Eu represento essa mudança. Candidato, o senhor se diz diferente, mas o seu pai é deputado estadual, Alcides Fernandes, e nós temos no Ceará o presidente do PL, o deputado Carmelo Neto, que quer eleger a esposa vereadora, ou seja, é um dos principais vícios da nossa política, essa mistura entre família e poder. Não estaria havendo uma contradição do senhor querer ser diferente e praticar os mesmos vícios? Não, quando a gente fala de vício, a gente está falando sobre corrupção e sobre enganar o eleitor. Eu não enganei o eleitor em momento algum. Ele votou e bem votado, foram quase 80 mil votos para deputado estadual. E continua sendo oposição. O que eu estou dizendo que eu sou diferente é que esse grupo que está há 30 anos no poder aqui em Fortaleza até finge que está brigando. Mas no final é sempre mais do mesmo. Que bom que meu pai foi eleito deputado estadual e está lá fazendo oposição. Candidato, uma das preocupações já expostas pelo seu concorrente, Capitão Wagner, é que o presidente Bolsonaro ainda não apareceu na sua propaganda. Quando é que Jair Bolsonaro aparece na sua propaganda eleitoral? Talvez antes de sair essa entrevista, já que está sendo gravado. Você acredita que o apoio do ex-presidente Bolsonaro aqui em Fortaleza pode reforçar a sua campanha? Com toda certeza. É por isso que eu nunca o escondi. Ele ainda é um cabo eleitoral importante. É o mais forte. Sempre deixei claro isso. E além dele, quem seriam os outros apoios importantes para a sua candidatura? O povo de Fortaleza, que está fazendo isso de forma espontânea. O senhor consegue, só com o apoio do povo, né, em uma eventual gestão, governar, independente aí dos partidos políticos, independente da relação com a Câmara de Vereadores? Eu confesso que essa pergunta, se você acha que só com o apoio do povo consegue alguma coisa, me desculpa, a gente só consegue qualquer coisa se for com o apoio do povo. Se eu não tiver apoio do povo, de nada mais serve, nenhum outro apoio político. Isso é o suficiente, sem a participação de outros partidos da base? Você, povo de Fortaleza, você é a peça fundamental na minha campanha e na minha gestão. Saiba que você estará participando. É com o povo. O Daniel Silveira é um dos exemplos de aliado de Bolsonaro que foi abandonado à própria sorte, o então deputado federal. E o Bolsonaro tem uma lista
de aliados em que, quando vem ali o sufoco, as investigações, ele meio que não socorre os aliados, né? Aí eu pergunto, o seu principal cabo eleitoral em Fortaleza lhe passa essa confiança política para, numa eventual dificuldade, ele lhe socorrer? Eu confesso que eu não estou entendendo, não. Quem está sendo entrevistado sou eu e as perguntas são sempre direcionadas ao meu presidente Jair Bolsonaro. Mas sim, confio no presidente Bolsonaro, agradeço o apoio, fizemos a maior motocarreata da história de Fortaleza, fizemos o maior lançamento de pré-candidatura da história de Fortaleza, lá no Paulo Sarazate, com mais de 10 mil pessoas e seguimos aqui firmes e fortes. A motociata que foi feita foi explorada nas mídias sociais, por exemplo? Houve repercussão positiva nesse sentido? Total, 9 milhões de visualizações só nas minhas redes sociais, sem impulsionamento. Isso é importante para o seu público, claro, é fundamental que haja com toda certeza. Transparência. Fizemos a carreata, motocarreata, exploramos as imagens, estão lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, eu peço que me siga, André Fernandes. Todas as minhas redes sociais têm um selinho de verificado, você verá lá. Foi lindo, um evento espontâneo, sem pagar uma pessoa sequer. A Justiça Eleitoral colocou uma ação contra o senhor por exploração antecipada das imagens lá no Paulo Sarazate. Sim. Isso significa o que para o senhor? Que houve uma extrapolação das regras? Significa que a Justiça Eleitoral detectou que eu fiz campanha antecipada. É o fato, né? Não foi essa a determinação? Campanha antecipada? Significa que foi campanha antecipada. Candidato, o senhor acredita que da mesma forma que o ex-presidente Bolsonaro tem essa possibilidade aí de contribuir decisivamente no resultado eleitoral, o presidente Lula também tem essa possibilidade? Ele certamente tem uma força política. Não à toa foi eleito presidente. E você acredita, então, que num eventual segundo turno com o Evandro Leitão, que é o candidato do PT, o presidente Lula possa assumir, então, esse protagonismo na campanha? Sim, acredito que em qualquer momento o Lula deve se posicionar contra mim no segundo turno. Eu não sei se vai o Evandro, porque é fraco, desaparecido, não está subindo nas pesquisas, mas acredito que em qualquer cenário o Lula, sim, venha a fazer campanha contra mim. Então, seria o candidato preferencial para um segundo turno? Você acredita que o Evandro seja o mais fácil de ser combatido no segundo turno? Não existe candidato preferencial. O que vier, nós vamos para ganhar. Candidato, o que o senhor tem ouvido de demandas nessas andanças pelos bairros de Fortaleza? A mentira do prefeito, que vai para a televisão dizer que em Fortaleza temos tuk-tuk dos remédios, que entrega remédio na casa do povo com mais de 80 anos de idade. Sendo que não tem remédio nem nos postos de saúde. A mentira do prefeito de dizer que colocou asfalto na cidade toda e que hoje a gente não tem problema com buraqueiro ou desnivelamento dentro das nossas vias. Você entra dentro de Fortaleza e parece que você está vendo outra cidade. O prefeito diz que está tudo sob controle, você entra dentro de Fortaleza e você percebe que não está. Então, o maior questionamento é o que é que o prefeito está falando? Porque na rede social e na televisão é algo, né? Claro, gastou 400 milhões de reais com publicidade para dizer que a prefeitura está trabalhando cada vez mais, mas na prática é outro. Então o que o povo mais fala é o que o prefeito está dizendo não é a nossa realidade. Falta remédio no posto de saúde, falta atendimento. Quando a gente vai para um posto de saúde 2, 3 meses para conseguir uma consulta, agendar a consulta, quando agenda a consulta para 6, 7 meses depois, não existe mais exame de imagem. Você não consegue fazer um exame de imagem aqui em Fortaleza hoje, pelo poder público, pelo SUS. Então é um caos total. É isso que eu tenho mais ouvido. Na área de segurança tem alguma demanda? Todas as demandas, como eu falei, que está tudo não. sob controle. E na verdade não está. O crime tomou de conta aqui em Fortaleza. E o prefeito não faz nada para combater, fica se esquivando, dizendo que não é dever dele, que é dever da Polícia Militar, que é dever do Estado. E ele se esquiva cada vez mais. Na campanha o senhor fala, candidato, que não conhece Fortaleza porque está visitando os bairros, né? E é justamente nessa periferia onde o candidato do União Brasil tem mais força. Como que está essa entrada numa área da cidade em que... Não, está perfeita. Candidato, só para eu poder, por gentileza, concluir a pergunta, para claro. que o público consiga entender o que o senhor teria de responder. Não é porque antes o senhor disse que não esperava eu terminar a resposta, por isso que eu também não deixei terminar a pergunta. Vamos mas pode terminar. Tentar aqui tá certo. A média, né? Certo. Então, a gente tem o senhor falando, inclusive com imagens, de que visitou vários locais da periferia, vários bairros, né? Faz alguns relatos aqui de gargalos que uma gestão poderia entregar resultados melhores, só que o concorrente do União Brasil é muito forte, segundo as pesquisas, justamente na periferia. Como é que está esse enfrentamento para a conquista deste voto que aparentemente já tem um candidato? Está muito bom. A próxima pergunta.
Candidato, o senhor acha importante entregar um planejamento de gestão para a população no período eleitoral? Sim, é tanto que hoje está subindo, sendo atualizado no site do TSE. E por que somente hoje a entrega desse projeto para a cidade? Porque a gente tem um prazo de até o dia 6. Mas isso não deveria ter sido feito? O senhor reside em Fortaleza. Sim. O senhor já conhece a cidade, obviamente tem suas bases eleitorais aqui em Fortaleza. Adotou um modelo baseado num planejamento estratégico, participativo, que se assemelha muito, inclusive, ao que vem sendo adotado por gestões de esquerda. O Partido dos Trabalhadores utiliza muito essa metodologia para a elaboração dos seus projetos. O senhor não já teria tempo suficiente, durante esse tempo que está percorrendo a cidade, para elaborar esse projeto e, no início da campanha, apresentar as suas propostas? Porque o eleitor deve decidir a partir daquilo que os candidatos apresentam como ideal de cidade. É por isso que pode ser atualizado até o dia da eleição, né? Então, o nosso prazo vai até ali o dia 5, e por que dia isso anterior. Não foi feito tempestivamente? Porque é participativo. Exatamente. E mesmo que está sendo atualizado hoje, você que está me assistindo, saiba que ainda não é o documento final. Se você ainda não teve a oportunidade de conversar comigo e acha que está faltando alguma coisa, venha falar comigo, porque você também vai participar do meu plano de governo. Até o último dia, se for necessário, nós estaremos atualizando. Candidato, quando o eleitor escolhe um candidato, ele escolhe não por sua beleza física, não por, não por seu carisma. Obrigado não pelo por sua elogio, se for, influência. Né? O senhor é belíssimo. Obrigado. Não pela influência nas mídias sociais. Ele escolhe porque o candidato apresenta uma série de propostas, de projetos que coincidem com o ideal de sociedade que esse eleitor ambiciona. Sim. Quando o candidato não entra numa campanha já oferecendo falta um mês ainda para o dia da eleição. Nós já estamos em uma campanha eleitoral. Mas falta um mês para o dia da eleição. Ele precisa ter acesso. Candidato, o senhor é formado em gestão pública. Certo, pós-graduado em gestão pública. Pós-graduado em gestão pública, formado em ciência política, estudou muito sobre planejamento estratégico. Nós precisamos maturar. O planejamento estratégico é feito com muita participação popular, com muito cuidado para que realmente as propostas coincidam com as necessidades da população. E o senhor não teve tempo hábil, morando na cidade, com as suas bases eleitorais, de fazer um ano, por exemplo, de visitas, de encontros, de seminários, para que esse projeto, já que o senhor insiste, tanto que eu fui o único que fiz isso agora. O povo precisa entender que nós estamos em um período eleitoral, mas ainda falta um mês para o dia da eleição, ou seja, ainda falta um mês para você que está me assistindo decidir em quem você vai votar. É tão verdade que esse programa até agora está entrevistando o segundo. O primeiro nem pontuou nas pesquisas. Como é que você hoje, eleitor, se sente confortável para decidir o seu voto se os principais candidatos ainda não vieram para esse mesmo programa? Ou seja, se eles ainda não tiveram tempo de vir aqui, nesse local onde eu estou sentado para apresentar, eu também ainda não tive o tempo suficiente para dizer como é que vai ser gerida nos próximos 4 anos a cidade que eu estarei sendo gestor e que você estará morando. Quando você coloca esse plano de governo em evolução, não fica parecendo aquele jogo de que você vai lá, identifica e depois passa a falar. Mas eu não o que vou o me eleitor, importar com quem o eleitor aparecendo. está querendo ouvir? Não vai. Eu não estou preocupado com o que vai parecer. Eu estou preocupado com a cidade. Eu estou preocupado em saber se as demandas serão atendidas. Ponto. Chega dessa velha política de ficar preocupando. O que é que vão dizer? Vão achar isso, vão aquilo. Não é sem arrudeio. Vamos gerir a cidade. Esse é o norte. Vamos seguir. E tem alguma coisa para ser melhorada? Eu tenho a humildade total de dizer, então vamos melhorar. Ponto final. Sem se preocupar com o que vão achar, com o que vão dizer, com o que vai parecer. Eu estou aqui para lutar por você, para atender a sua demanda. Aliás, eu serei seu prefeito. Candidato, no esboço que o senhor publicou de projeto, há somente um tópico que trata da reforma administrativa, né? O senhor disse que vai reduzir aí a quantidade de regionais, que vai reduzir a quantidade de secretarias. Quais são as regionais que serão extintas? Primeiro ponto, só para você entender como é que funcionam as regionais. Juraci, quando trouxe essa ideia, a transformar as prefeiturinhas, ele disse, vamos descentralizar, desburocratizar, para facilitar o atendimento daquela região, onde ao invés de procurar a prefeitura, a pessoa ia na regional e lá resolveria tudo. Então foi um modelo de gestão exitosa, eu não tenho dúvidas disso. Entra Roberto Cláudio, cria a 7ª regional. Entra Sarto, cria 12 regionais. Não achando suficiente as 12 regionais, cria a 13ª, que é a SEGE, a Secretaria para gerir as regionais. E hoje, quando você quer resolver um problema na sua região, você vai na regional, que a regional procura a SEGE, que a SEGE vai para a prefeitura, que a prefeitura dá o aval se acontece ou não. Quais serão extintas? É cada vez mais... Tá vendo aí, Arivaldo? Tu não terminou a pergunta, reclamou e eu estou respondendo e não esperou a resposta.
cada vez criando mais cabide de emprego, inchando a máquina pública e você, pobre contribuinte, pagando taxa e imposto para sustentar o governo. Voltará a ser 6 regionais em Fortaleza e também vai acabar a SEGE. E o número que hoje temos de 49 secretarias ou órgãos a nível secretaria será reduzido para 27. Quais serão extintas? Não vou dizer aqui as mais de 20 que tem. Então, Mas eu estou falando de 12 regionais, vai voltar para 6. A SEGE vai acabar. O senhor não está falando muito no âmbito da crítica e está sendo pouco propositivo nesse sentido? Não, o documento que está sendo atualizado hoje... A população precisa saber quais serão as regionais Entra aí, divulga extintas. divulga Cande, aí você coloca Nordeste, aí coloca lá prefeito, André Fernandes, Fortaleza. Você vai lá e coloca plano de governo. No momento que esse vídeo aqui está rodando, você vai saber quais são exatamente todas as secretarias ou órgãos a nível secretaria municipal que serão extintas. O senhor fala isso do ponto de vista de orçamento, de cabide de emprego político, alguma coisa assim, ou é uma nova visão sobre a cidade? É tudo, envolve tudo. Envolve cabide de emprego, envolve desburocratização. Não tem por que a gente ter uma secretaria, um inchaço de máquina pública em um prédio, vai para outro prédio, outro inchaço de máquina pública. A prefeitura hoje tem 12 regionais, vai para a área administrativa, tem 39, vai para a área de segurança, tem outro. Peraí, tá tudo, não se comunica a prefeitura. Então, falando de desburocratizar, tem que ser tudo centralizado. Tem que ser simples, simplificado e também falando sobre inchaço de máquina pública, tem que reduzir custo com o governo que gasta muito dinheiro com o primeiro e segundo escalão. E que fique registrado, eu não vou tirar nada do que você tem, pelo contrário, eu vou te dar aquilo que você nunca teve. É reduzir os custos do governo para gastar mais com o povo. O seu principal padrinho político chegou em 2018 à presidência da República com esse discurso de desinchar a máquina. Os resultados em praticamente todas as áreas do governo pioraram, tanto que ele não foi reeleito. Esse modelo que está falando é você que ele não foi reeleito por causa disso. Bom, é um bom analista político. Até hoje se debate sobre isso, você está dizendo por que ele não foi reeleito. A pergunta posso perguntar? Claro. É esse modelo de resultado do governo Bolsonaro que o senhor quer trazer para Fortaleza? Não, a pergunta não foi bem feita, mas para te responder, eu vou reduzir a máquina pública, eu vou reduzir os custos e as despesas para gastar mais contigo, cidadão fortalezense. Mas não foi isso que o Bolsonaro disse? Mas aí você tem que perguntar para ele. Sim, mas ele é o seu padrinho. Não, e eu estou respondendo, porque quem está sendo entrevistado sou eu. Exatamente, o candidato sou eu. Exato. E aí eu vou dizer o que é que eu vou fazer com a redução da máquina pública. Eu vou reduzir os custos com o governo para gastar mais com você, fortalezense. Como o Bolsonaro disse que faria? Aí você tem que perguntar para ele. Nós vamos fazer um breve intervalo. Obrigado. E voltamos em seguida para o segundo bloco do programa Eleições 2024. Estamos de volta do programa Eleições 2024, que hoje recebe o candidato do PL, André Fernandes. Candidato André, 2 áreas muito reclamadas pela população quando entrevistada, segurança e saúde. Qual é o seu plano para essas 2 áreas? Excelente pergunta. Falando primeiro sobre saúde. Não tem como esperar que um gestor público venha resolver a demanda da saúde, que geralmente falam que é um saco sem fundo, simplesmente usando as estruturas públicas para atender o povo, porque a demanda é enorme. E aí a gente tem que chamar a parceria público-privada, fazer convênios, que é o que exatamente fez Wilson Polaro, secretário de Saúde do município de São Paulo em 2017. Lá, se você não sabe, tínhamos uma fila de 1.400 dias para fazer exames de imagens. Ele contratou clínicas particulares nos seus horários ociosos, que geralmente uma clínica particular funciona na sua totalidade de 6 da manhã até 11 horas da noite, meia-noite, porque quem tem dinheiro para pagar escolhe a hora, mas na madrugada não funciona. Então, contratou por um preço bem abaixo da média, a prefeitura pagou e o povo que estava nessa fila de 1.400 dias passou a ser atendido durante a madrugada. Resultado prático, a fila foi zerada em 83 dias. É basicamente também o que o governador, que hoje é o maior e melhor gestor do país, Tarcísio de Freitas, está fazendo em São Paulo. Ele sempre diz que a melhor destinação do recurso público é aquela que é feita de forma descentralizada. Então você tira de 2 ou 3 grandes empresas, você contrata, faz convênio e coloca o povo para ser atendido com dignidade em clínicas particulares e em clínicas populares. É o que nós faremos aqui em Fortaleza falando sobre saúde, falando sobre segurança. Não tem como esperar que um prefeito venha a resolver o problema da insegurança e da violência do município se ele não tem coragem.
Ele tem que ter coragem para enfrentar o crime, para enfrentar a bandidagem, usar todo o aparato da prefeitura para garantir o funcionamento dos setores no nosso município de Fortaleza. O que me revolta é saber, por exemplo, que quando tem uma barraca, um restaurante, um posto de combustível com alvará, com um documento atrasado, a prefeitura manda a GFIS com guarda municipal, todo aquele aparato da prefeitura para ir fechar o estabelecimento. Mas quando, por exemplo, fazem o que fizeram lá no Pirambu, quando assassinaram o chefe de facção criminosa e determinaram um luto de 3 dias para fechar o comércio todo, a prefeitura não foi lá garantir que funcionasse e que ficasse aberto. Então, na nossa gestão, guarda municipal será usada para perseguir bandido, com batalhão de elite, ROMU, rondas ostensivas municipais, que tem em tantos municípios do nosso Brasil, mas infelizmente aqui em Fortaleza não tem. E tecnologia será usada para perseguir bandido e não cidadão. Candidato, quanto vai custar essa sua proposta de parcerizar com a iniciativa privada para resolver essa demanda? É o mesmo custo que é feito hoje no setor público, só que em longo prazo. Hoje, para eu atender, por exemplo, via SUS, a população de Fortaleza, eu vou ter o mesmo custo, porque ele é pareio, para pegar uma clínica popular e ser atendido de imediato. O senhor tem ideia das cifras? O custo é o mesmo. O custo é o mesmo, é 30% do PIB de Fortaleza, que hoje representa 13 bilhões. Então, se a gente faz isso, ao invés de esperar um ano, eu resolvi em um mês, eu estou dando dignidade e estou gastando exatamente o mesmo valor. Isso não mexe no orçamento. Candidato, ainda na saúde, quais são as propostas para tratar essas questões relacionadas a transtornos mentais, a suicídio, o índice de suicídio? Nós estamos agora num período de alerta sobre essa questão. Tem aumentado muito no Brasil e também no estado do Ceará, principalmente entre pessoas jovens. Perfeito. Então, como é que a prefeitura pode atuar para tentar, pelo menos, minimizar essa situação em Fortaleza? Primeiro, fazendo campanhas educativas. E aí é importante a gente dizer do nosso programa Saúde nas Escolas, onde nós vamos trabalhar a saúde básica, onde eu atendo a demanda do aluno, dos familiares, dos pais e dos professores dentro da escola, que já é um setor público, nós já temos a área. E aí você faz um calendário de atendimento, onde os profissionais da saúde vão até a escola, fazem esse atendimento básico e evita que isso venha a se agravar. E aí, inclusive, gera menos custo ao município de Fortaleza. E com acompanhamento, inclusive, de psicólogos, psicopedagogos dentro das nossas escolas, dando orientação, dando educação e falando sobre conscientização para esses problemas, que eu não tenho dúvida, é o mal do século. Candidato, está causando uma polêmica. O senhor está propondo não multar o motoqueiro que anda com a viseira levantada. E tem especialistas que dizem que a prefeitura não pode se imiscuir nesse assunto porque é uma legislação federal. Como é que se resolve isso? A legislação federal diz que a multa por viseira levantada, você pode levantar a viseira para uma circulação de ar desde que ela esteja protegendo os seus olhos. A questão é que não determinou quantos centímetros pode ficar aberta essa viseira. E aí quem é que vai determinar se aquela viseira está ou não protegendo os meus olhos como motorista, como motociclista, como motoqueiro? Não tem como. Vai ser um agente de trânsito que está a 50, 60 metros, como é que ele vai saber que está protegendo meu olho? Vai ser um câmera, um espelho que está em cima, de cima para baixo, vai saber se aquilo está ou não protegendo meus olhos? Então, através da PGM, Procuradoria Geral do município, ela pode e deve atuar nessas questões onde o cidadão fortalezense esteja sendo prejudicado. E aí só defende essa multa por viseira levantada quem não anda de moto. Eu não vi hoje ainda um especialista que ande de moto dizendo que essa multa ela é racional. Porque ela não é. Então, vai ser suspensa aqui em Fortaleza até que o órgão que criou a lei determine quantos centímetros está falando sobre essa abertura. Candidato, faltam campanhas educativas para que as pessoas se conscientizem mais, por exemplo, desse uso correto do capacete, de que precisam respeitar os limites de velocidade das vias do município. Falta uma política de prevenção, de educação. Total. E como é que a prefeitura vai tentar solucionar isso? Olha, o primeiro ponto de que mostra que a prefeitura está falhando miseravelmente na educação no trânsito no nosso município é que a lei diz que qualquer multa, qualquer valor arrecadado através de multas de trânsito, ela deve ser reinvestida na melhoria do trânsito ou em campanha educativa. Qual é a campanha educativa que nós temos em Fortaleza se a cada ano aumenta pelo menos de 10% a 20% o número arrecadado através de multas de trânsito? Não existe. Me desculpa, mas você hoje anda dentro de Fortaleza, você vai ver placa dizendo que é a prefeitura trabalhando mais, você vai ver tuk-tuk de remédio, você vai ver dizendo que tem profissionais contratados, mas você não vê uma campanha educativa falando use capacete, faça isso e faça... Não tem. Então, o atestado de que a prefeitura está falhando miseravelmente é que o dinheiro arrecadado através de multas de trânsito não está sendo para educar o trânsito.
A gestão municipal, o poder público local, coloca oficialmente dados, né, que nos últimos anos o número ainda é um absurdo, mas que vem reduzindo a quantidade de acidentes envolvendo motociclistas. Qual foi o órgão que disse isso? A própria prefeitura, inclusive com dados oficiais. De quem? Os dados oficiais? Do Ministério da Saúde. Não. Eu falo, na verdade, foi da AMC, Autarquia Municipal de Cidadania e Trânsito. Mas que o Ministério da Saúde tem um cadastro oficial das que das vai na contramão mortes. do que o JF disse, que aumentou o número de traumas causados por acidentes graves em Fortaleza. Mas enfim, está colocado aqui no debate o seguinte, que há uma política em curso que o senhor pretende aprimorar. Qual seria exatamente, assim, além da educação, tirar as ciclofaixas, aumentar as ciclofaixas? Qual seria assim na prática? A pergunta ela tem que ser bem feita. Nós estamos falando de mobilidade urbana, nós estamos falando sobre trânsito, ou nós estamos falando sobre trânsitos, porque nesse instante está falando sobre trânsitos e está falando sobre viseira levantada. Então, só para entender no global, qual é o ponto. tudo é mobilidade. No certo. Global. Então, a multa de trânsito e competência, a gente está falando sobre mobilidade. Pronto. Excelente. Especificamente, eu não vou entrar... Não, só para saber, porque a gente está falando de competência. Aí depois a gente falou sobre saúde e agora a gente está falando sobre ciclofaixa, só para eu entender o nexo de um com o outro. Sobre... os motociclistas. Certo, sendo bem motociclista, claro. tá. Okay. Especificamente, o senhor vai suspender a regra da viseira e chamá-los para Eu já um falei curso? isso aí agora, que vou fazer isso. Eu já respondi. Eu vou acabar com essa multa de viseira levantada. Nós vamos suspender. Uhum. Candidato, em relação à ciclovia, à ciclofaixa, o senhor tem dito que muitas avenidas elas não são usadas. Sim. Quem percorre a cidade, quem vem, como vocês estão dizendo, da 13 de maio, da Pontes Vieira para baixo, para Pontes Vieira para cima, vê que são trabalhadores que saem de casa muitas vezes 5 horas da manhã de bicicleta. Claro. Porque o salário não permite Perfeito. nem que se e é desloquem super merecido que de ele ônibus. possa se deslocar através Pois da ciclofaixa. Na realidade, falta, candidato. Exatamente. Não tem excesso, não. Está faltando Exatamente. ainda E ciclofaixa na aí, o que eu tenho cidade. falado é que não adianta colocar uma ciclofaixa, pensando nesse trabalhador, pensando no ciclista aqui em Fortaleza, não adianta nada uma ciclofaixa que leve nada a lugar nenhum. Porque o ciclista, para chegar naquela ciclofaixa, ele vai ter que passar por algum lugar. Então, ciclofaixas, ciclovias que não fazem sentido para o próprio ciclista. Porque eu rodei Fortaleza e eu conversei. Eu tenho certeza que você que está me assistindo está pensando exatamente a mesma coisa que eu estou falando aqui. Não adianta nada, leva nada a lugar nenhum. Lugares esses, por exemplo, que você vê um trânsito de 2, 3 horas com 200 carros, 200 motos, e você vê uma ciclovia que não passou um ciclista naquele momento. Naquele momento, mas isso significa dizer que ela não seja usada. Então, o senhor Não, nós estamos falando sobre mobilidade urbana. O senhor propõe, então, a construção de novas ciclofaixas, ciclovias, para fazer integração com as já existentes, Pelo contrário. E aí eu peço que vocês me acompanhem nas redes sociais para a informação não ficar pela metade, porque provavelmente aqui eu não terei tempo. Mas o que eu estou falando aqui, nós estamos falando sobre mobilidade urbana. O trânsito, em geral, precisa andar. Fortaleza precisa ir para frente. E eu não estou dizendo aqui simplesmente de você ganhar 1 ou 2 horas no trânsito. Estou dizendo que você vai ganhar 1 ou 2 horas para você fazer o que quiser na sua casa, com a sua família, para aproveitar o seu tempo. E se nesse caso for necessário tirar ciclofaixa, ciclovia, que não passa um ciclista em horário de pico, mas naquele momento a gente vê 200, 300, 400 carros engarrafados, aí sim isso será feito. E aí, como é que a gente pensa, por exemplo, a cidade do futuro? O senhor tem falado muito sobre isso, sim, né? A cidade do futuro. Como é que a gente pensa essa cidade do futuro se não incentivamos, por exemplo, esse deslocamento que se faz através de bicicletas, através de transportes coletivos? Se o senhor quer estimular que as pessoas estejam na rua, cada um com o seu carro, cada um com a sua moto. Eu acho que, olha, está tirando as palavras aqui da minha boca, está dizendo algo que eu não falei. O que eu estou dizendo é que hoje, e não adianta a gente estar falando sobre futuro prejudicando o presente. O que eu estou falando é que hoje a cidade está parada. E se para resolver o problema hoje tem que ser feito isso, eu farei isso e ponto final. Eu não vou deixar você sofrendo 15, 20, 30 anos para que no futuro algo funcione. Eu vou fazer funcionar agora. E se no futuro for necessário refazer, nós refazeremos. O senhor diria que faltou planejamento, dados para fazer Não diria não. Eu digo especificamente, esse plano de colocar ciclofaixa, ciclovia em Fortaleza todinha, sem nenhum estudo de impacto no trânsito de Fortaleza, foi simplesmente para ganhar o prêmio internacional. Entendi. Que ele ganhou e que se gaba hoje que ganhou. Mas a cidade está parada. Candidato, a cidade é litorânea, cidade turística, e um dos carros-chefes assim, da administração é esses grandes eventos, grandes shows de final de ano, claro, no meio do ano. Como é que você está pensando
o seu plano de governo para o turismo de Fortaleza? Olha, o turismo ele tem que ser extremamente bem aproveitado. O que a gente tem que entender é que a prefeitura consegue fazer com que a iniciativa privada pague e banque shows, como por exemplo do Réveillon que aconteceu. E a gente ainda tem que deixar, e aí falando no nosso Cearenseis, a gente tem que fazer com que o turista venha para Fortaleza, que ele se sinta seguro em Fortaleza, aí a gente envolve segurança. A gente tem que fazer com que ele venha e volte para casa liso, e aí dentro do nosso plano de governo, que se você consultar agora vai estar lá constando no Divulga Cante, nós faremos uma linha gratuita para turistas, de pontos turísticos de Fortaleza, diretamente para grandes pontos de venda, vamos lá, Centro Fashion, José Avelino, enfim, para que o turista deixe o seu valor aqui. Eu falei em terceiro ponto. E o quarto ponto, deixar o turista com vontade de retornar para Fortaleza. Nós temos tudo aqui, ó. Nós temos o mar, nós temos o vento, nós temos o sol, nós temos as dunas, nós temos tudo na capacidade extraordinária de ser a capital mais rica do país. Infelizmente não é. Mas eu não tenho dúvida que com um trabalho bem feito e escolhendo a melhor pessoa para o turismo, nós conseguiremos alcançar esse objetivo. Como será, na hipótese de o senhor vir a ser eleito, a relação com o governo do Estado que tem o controle político do PT, o candidato? Excelente. O senhor poderia detalhar Excelente. Perguntou como é que seria? Excelente. Sim. O relacionamento. Por exemplo, em parcerias na área da educação, por exemplo, que o governo do Estado e a prefeitura apresentam bons resultados. Né? Excelente. Na saúde, como seria? Excelente. Toda parceria, excelente. Com o governo do Estado, com o governo federal. O senhor falou aí sobre a José Avelino, e há uma preocupação muito grande hoje dos empresários ali do centro da cidade, né? Finalzinho do dia a situação fica complicada, os comerciantes têm que fechar mais cedo em virtude da insegurança do local. Então, qual o projeto para recuperação dessa atividade que é imprescindível para comerciantes e, além disso, que garanta também a preservação do patrimônio que é o centro de Fortaleza? Claro. O mesmo projeto que hoje, por exemplo, o prefeito disse que faria, que colocaria em prática e não colocou. Regulamentar, regularizar todos aqueles feirantes, aquelas barracas ali no município de Fortaleza, a gente arrecadando e a gente dando dignidade para que eles possam trabalhar. Já tem esse projeto da prefeitura, só que o prefeito não teve coragem de colocar para frente. Eu colocarei. Qual é o projeto? O mesmo que o prefeito engavetou. E em relação à segurança, como é que vai ser isso no centro da cidade? A mesma da cidade toda. Nossa tecnologia, nossa guarda municipal, sendo usada para perseguir bandido e não cidadão de bem. E quando você apresenta, uma das peças da sua propaganda eleitoral é mostrando o homem de coragem, o homem que tem coragem, o novo, né? Quando você indo para o segundo turno, como é que vai ser essa articulação política, por exemplo, com o Capitão Wagner? Você diz, olha, o Capitão Wagner, ele é de velho, ele está aí com o Tasso Gereissati, bota ele com Eunice Oliveira, com Roberto Pessoa. Você indo para o segundo turno, como é que você vai negociar com essa velha política? Não vou negociar. Quem quiser me apoiar será bem-vindo. Todo voto é bem-vindo. Agora você, eleitor, você fortalezense, saiba que eu não estarei sentando em mesa após o primeiro turno para negociar algo que é seu, que você paga. Isso é um escárnio, isso é uma imoralidade. Então você, que no primeiro turno, por acaso, venha votar em outro candidato, saiba que no segundo turno você vai votar em mim, você vai nos acompanhar, não porque aquela pessoa que você votou no primeiro turno está indicando, mas porque você percebeu que é o melhor projeto. Ponto final. É isso que tem que ser feito. Candidato, em relação à Câmara de Vereadores, o PL tem uma perspectiva aí, obviamente, de conseguir muitas vagas, né, na Câmara de Vereadores, mas o PL consegue formar uma bancada que realmente lhe dê uma sustentação adequada? A sustentação vai vir após a eleição. Como? No dia que eu for eleito, no outro dia a maioria é base. Eles querem estar juntos, eles querem estar perto. A sua experiência parlamentar lhe mostra isso, que é assim, independente exatamente. Se o governo for bom, a base não, se o governo for bom, é porque a maioria quer estar do lado do poder. Pelo fisiologismo, é isso? Não, eu estou dizendo isso. Ó. Por exemplo, tínhamos mais de 200 deputados eleitos pela oposição. Foi eleito no primeiro turno, todo mundo. Quando foi no segundo turno que o Lula ganhou, a maioria desses aí foram lá para ser base do governo. Eles querem estar junto, querem ser base. O governo é bom, então? Não, não estou falando que o governo é bom. Eu vou repetir, porque eles querem estar do lado do poder. E o senhor prefeito vai querer que eles estejam do seu lado? Claro! E se for unanimidade, melhor ainda. E se vier algum método de cooptação que o senhor condena? Negativo. Eles virão por excelência. Saberão que será uma gestão exitosa e irão querer estar do nosso lado. Farão questão de estar do nosso lado. Se chegar querendo nomeação, o senhor não vai aceitar? Já deixei isso claro e vou repetir. Eu acho que já foi a 6ª vez que eu falei na entrevista. Esquece isso, esquece essa negociação. O que é teu, ponto.
Será meritocracia, indicado pessoas técnicas, ponto final. Candidato, o Fortaleza 2040 é um documento muito elogiado, inclusive fora do Ceará, pelo seu propósito, pelo que está lá colocado, pensando a cidade do médio futuro. 2040 está bem aí, né? O senhor seguiria com esse documento se inspirando nele, colocaria na gaveta, rediscutiria? Qual é a sua ideia sobre Fortaleza? Só olhando o teleprompter passou, eu acho que vai ficar para o próximo bloco, não é isso? Isso mesmo, candidato, está me ajudando muito aqui no programa. Nós vamos para um rápido intervalo, em seguida retornamos com o programa Eleições 2024. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Eleições 2024, que hoje recebe o candidato do PL, André Fernandes. Candidato, o documento Fortaleza 2040 teria alguma utilidade numa gestão do senhor? Seria revisado? Seria deixado de lado? Qual a sua compreensão sobre esse estudo? Eu acho que qualquer documento que venha falar de futuro, ele tem que estar sendo atualizado para ver o impacto no presente. Foi o que eu falei agora há pouco. Não tem como tentar falar de futuro destruindo o nosso presente. Agora, claro, foi um projeto bem elaborado pela universidade, com impacto de 146 milhões de reais. A gente entende a necessidade de falar sobre cidade sustentável. Agora, falo e repito, todo documento falando de futuro, ele tem que ser pensado também no impacto do presente. Candidato, em relação à segurança, é certo que nós vivemos numa cidade que está muito violenta, mas ela é violenta principalmente para alguns segmentos que são mais vulneráveis. E as mulheres são vítimas de violência doméstica. No ano passado, 2023, segundo a Secretaria de Segurança, nós tivemos o maior índice de feminicídios aqui no estado do Ceará e também em Fortaleza. Então, qual é o seu projeto para tentar também combater essa violência e essa quantidade também de feminicídios? Olha, quando a gente fala sobre segurança, primeiro a gente fala sobre o ponto geral. A gente está falando sobre a segurança dos homens, das mulheres, dos brancos, dos negros, dos ricos e também dos pobres. A gente está falando da segurança do município de Fortaleza. Eu não consigo imaginar a dor da mulher que sofre violência doméstica. Eu não consigo sentir na pele. Mas eu deixo aqui a minha solidariedade. O que puder ser feito, o que estiver ao alcance da Prefeitura Municipal, por mais que essas denúncias sejam direcionadas a 190 e que a Polícia Militar é quem vai fazer essa abordagem na casa dessas mulheres, na casa dessas pessoas que sofrem essa violência, o que puder ser feito, através de inteligência, através de toda a estrutura da Prefeitura Municipal de Fortaleza, nós faremos. E estamos aqui, volto a dizer, para, com diálogo, com o Estado e também com o governo federal, aderir a todos os programas que venham a beneficiar a mulher e para evitar que esses crimes sejam cometidos. E quais seriam as ações preventivas? Todas essas que o governo federal oferece e que muitas vezes a Prefeitura Municipal simplesmente se esquiva. O que eu estou dizendo aqui é que com diálogo, com o Estado e com a União, todos esses programas nós aderiremos aqui na nossa cidade de Fortaleza, usando guarda municipal e usando tecnologia. Eu não posso invadir a sua privacidade. Mas se você fizer uma denúncia, pode ter certeza que ela vai chegar na hora certa, na pessoa certa, para que seja evitada. A Prefeitura pode incluir essa discussão, por exemplo, nas escolas, para gerar uma cultura de paz? A Prefeitura pode, por exemplo, trabalhar com questões que digam respeito à empregabilidade, para que essas mulheres tenham também uma oportunidade no mercado de trabalho e não sejam dependentes dessa violência? Como que seriam essas ações? Inclusive, tem um dos nossos programas de governo que se trata especificamente sobre violência, sobre prevenção às drogas e também sobre violência doméstica. Hoje está enumerado como educação de prevenção às drogas, mas abrangerá tudo isso nos finais de semana dentro das escolas públicas de Fortaleza, onde agentes de segurança farão e darão aulas de jiu-jitsu, de karatê, de muay thai, darão palestras sobre o uso de drogas e o mal que a droga faz e também teremos palestras para que seja evitado e como você pode perceber índice de violência doméstica, assim como também pessoas que me relataram andando no município de Fortaleza, jovens sofrerem abusos. Como é que a Prefeitura atuou nessas áreas? Como é que a Prefeitura de Fortaleza disse, olha jovem, olha criança, olha adolescente, se você sofrer por isso, é porque alguém está lhe abusando, denuncie. Não tem.
Mas na nossa gestão terá. Aos finais de semana, sábado e domingo. Primeiro, tirando a ociosidade dos nossos jovens, adolescentes e crianças. E segundo, entregando gratuitamente todas essas palestras. O senhor concorda que haja também essa função da educação, no sentido, por exemplo, quando o senhor coloca essa questão de crianças, que muitas vezes são abusadas dentro de casa e que não conhecem o próprio corpo, porque ainda há um tabu muito grande na nossa sociedade discutir questões relativas à sexualidade. As escolas devem cumprir também esse papel de trazer a discussão sobre sexualidade? Que fique específico. Não é discutir sexualidade. É um projeto Infância Blindada. E todas aquelas crianças que sofrem abuso ou passam por algo parecido, elas terão ciência e denunciarão. O que é totalmente diferente de uma ideologia de gênero. Dizer que a criança pode ser o que quiser, dizer que a criança deve fazer isso, deve fazer aquilo. Não. Agora, infância blindada, pode esperar que isso será prioridade no nosso governo. Mas sexualidade estaria ligado a questões relativas à ideologia de gênero? Com toda certeza absoluta. Sim. Candidato, o André Fernandes, prefeito, em que ele focaria a verba pública da cultura? Ele financiaria a Marcha da Maconha, a Parada Gay? Não, eu acho que tudo que é feito de verba de cultura deve ser reinvestida para que a prefeitura venha a lucrar, a ganhar dinheiro. E aí, um dos nossos principais focos aqui em Fortaleza como prefeito vai ser pegar essa verba e dar incentivo a artistas locais fazerem, por exemplo, um show de humor no bairro. Tantos humoristas fortalezenses, cearenses, que deveriam estar hoje voando, mas infelizmente a prefeitura não chega junto. E a nossa cultura, a cultura cearense, artistas locais, esses precisam de incentivo para cantar sua música, para fazer sua poesia, para fazer seu show de comédia, seu show de humor, lá na periferia, lá no bairro, para que a pessoa não precise se deslocar do Bom Jardim lá para Beira-Mar para ver um ciclo cultural. Então, a nossa verba cultural será usada para levar a cultura para as periferias, que fique bem registrado. A juventude, na sua gestão, tendo em vista que o senhor é o candidato provavelmente o mais jovem, vai ter um tratamento especial, um olhar mais dedicado ou vai estar transversal dentro da sua gestão? O povo de Fortaleza vai ter um tratamento especial. Você, fortalezense, terá um tratamento especial que nunca antes teve, que fique registrado isso. E você, jovem, sabe que através do nosso programa de incentivo ao primeiro emprego, e eu sei da sua dificuldade, quando você termina o ensino médio, você tenta entregar o seu currículo na empresa, e eles dizem, olha, me desculpa, você não tem a sua experiência. Muitas vezes você não é contratado. Saiba que a prefeitura dará isenções àquelas empresas que venham a dar oportunidade, o primeiro emprego para o jovem. E aí sim, eu não tenho dúvida que os nossos jovens serão bem tratados, terão um tratamento especial que nunca teve antes. Candidato, tem alguma política que foi adotada pelo prefeito Sarto que o senhor diz, essa realmente merece ser preservada, isso vai ser mantido na minha gestão? Desconheço. O passe livre, por exemplo, o senhor vai preservar? Com toda certeza. E ainda tentaremos aumentar. Está no nosso plano de governo tentar aumentar para pessoas que, por exemplo, buscam o seu emprego e que não têm um dinheiro sequer para chegar e entregar o seu currículo. Então a iniciativa deve ser tentar abranger mais pessoas, aumentar mais esse índice. E eu estou falando de retorno financeiro para a prefeitura. Se você consegue com que a pessoa, facilita com que a pessoa venha a ter um emprego, ela vai estar comprando, ela vai estar pagando imposto, ela vai adquirir um terreno, uma casa, vai pagar IPTU, vai pagar ISS, vai pagar uma taxa. E a prefeitura vai arrecadar. Então, o que puder fazer para beneficiar o povo de Fortaleza e que esse povo venha a ter uma dignidade humana, a prefeitura será beneficiada também, então nós faremos. Então, essa ampliação do passe livre... Com toda certeza. Também estará no programa que será disponibilizado para o eleitor. Que está no ar agora nesse momento. O senhor, agora há pouco tempo, no primeiro bloco, falou de uma verba de publicitária que o atual prefeito, 400 milhões, usado. Como é que você vai usar a sua verba de publicidade? É nas redes sociais? É com os veículos de comunicação? Como é que você está pensando em usar essa verba? Publicidade pessoal da prefeitura, eu vou cortar. Publicidade para dizer que a prefeitura está trabalhando cada vez mais, que a prefeitura está boa, vou cortar. Uma coisa é uma propaganda, é um documento, é uma veiculação educacional. Olha, nós temos vacina nesse posto de saúde. Olha, nós faremos uma agenda cultural aqui. Olha, nós faremos, façam uso de capacete no trânsito. Aí eu estou falando de algo educacional. Agora, verba publicitária para dizer a prefeitura trabalhando mais, eu vou cortar. Esquece, o povo de Fortaleza não quer isso.
Se perguntar a cada fortalezense, você concorda que só na gestão Sarto ele tenha gastado até o atual momento 400 milhões de reais, com previsibilidade de ser R$500 milhão até o final desse ano, somente com publicidade e propaganda? Para dizer que a prefeitura está trabalhando mais, para dizer que temos pela primeira vez o tuk-tuk dos remédios, isso e aquilo? Me desculpe, isso é um absurdo. Somente com esse valor, por exemplo, daria para ter comprado 700 ônibus novos com ar-condicionado. A frota em Fortaleza que foi reduzida. Então nós temos prioridades. E com certeza, publicidade e propaganda não é uma. Se a prefeitura estiver fazendo o trabalho exitoso, não precisa pagar para dizer que está sendo a prefeitura trabalhando mais. O próprio povo dirá isso de forma voluntária e gratuita. Candidato, olhando para 2026, o senhor tem uma candidatura competitiva e aí, independentemente do resultado, o senhor visualiza estar na nova liderança da centro-direita no Ceará? Eu estarei no meu segundo ano como prefeito de Fortaleza, sendo gestor de Fortaleza. É basicamente isso. Candidato, qual é a marca daqui a 4 anos, caso o André Fernandes seja eleito prefeito? Qual é a marca que a gente vai ter assim? Como é que o senhor vai entrar para a história? A melhor gestão que Fortaleza já teve. Por quê? O jovem surpreendeu. Por quê? Porque eu estou aqui mostrando algo e o povo ainda pode até ter uma dúvida. Só que com a execução do que eu estou falando, o povo vai ver, será fato. Não será promessa, será fato, realizou. Então, exatamente por isso, o povo vendo que, rapaz, o garoto, 4 anos atrás, prometeu e entregou tudo, serei reeleito com 80% dos votos. Em tese, o senhor discorda ou concorda com a ideia de reeleição no Brasil? Não concordo. Se estiver fazendo um excelente mandato, por que não continuar? Candidato, para o senhor chegar até aqui, com a candidatura consolidada, né, já em campanha, parece que não foi fácil. Tentaram, de toda maneira, essa candidatura não prosperaram, né? É verdade que chegaram a pedir ao presidente Bolsonaro para que o senhor não fosse candidato, apoiasse outro candidato? Olha, eu desconheço se essa conversa chegou até o Bolsonaro, mas lá em Brasília, com certeza, conversaram. Isso aí é um fato. Tentaram tirar a nossa candidatura no tapetão. Isso dificulta a Porque conversa? sabiam que no voto não ganhariam. O senhor acha que isso, de alguma forma, dificulta uma conversa para o segundo turno, com outras forças da sua área? Não tem conversa. Minha conversa será com o povo. Volto a dizer, eu não sentarei em mesa para partilhar poder público. Segundo turno, quem quiser nos apoiar, vai nos apoiar. Ponto. Candidato, o horário gratuito de propaganda, de rádio e televisão, o senhor já é nascido na internet, né? Nasceu no meio digital, tornou-se conhecido por causa do meio digital. Tem aí uma legião de seguidores, de apoiadores na internet. O horário gratuito de propaganda no rádio, na televisão, fez alguma falta na sua trajetória política, se não ter esse espaço, como outros candidatos que têm uma ampla coligação e que utilizam esse espaço para, com mais tempo, aprofundar o debate, aprofundar a apresentação de propostas? Nessa eleição específica? Sim. Teve alguma influência aí na sua campanha? Não, está tendo influência, certamente. Causa algum dano para a sua campanha? Não, eu sou o segundo que mais tem tempo de TV. Mas, em comparação, por exemplo, a quem tem mais tempo de TV, né, o Evandro Leitão, candidato do PT, a sua campanha dispõe de uma quantidade muito menor, né, de tempo de exibição. Mas isso faz alguma falta para você? Ele tem 3 vezes o meu tempo de TV, eu tenho 3 vezes a pontuação dele nas pesquisas. Então não faz nenhuma falta? Não estou dizendo que faz falta, estou dizendo que o nosso tempo é o segundo e está sendo muito bom. E o fato de o senhor ser o mais seguido nas redes, aí sim ou não? É a mesma avaliação? Tem uma influência enorme, não tenha dúvida disso. Tenho dúvida disso. Em muito lugar que a internet não chega, a televisão chega. Em muito lugar que a TV não chega, a internet chega. É importantíssimo, as duas plataformas. O senhor tem equilibrado bem essa campanha de rua, essa campanha tradicional, corpo a corpo, com a campanha digital, com esse palanque digital? Tem feito, assim como os demais candidatos, porque a gente acompanha o dia a dia dos candidatos e vê uma movimentação muito grande, né, desses candidatos mais tradicionais, que estão há mais tempo no campo da política, né? Sim. Eles fazem uma campanha muito baseada no corpo a corpo, né? Então Perfeito. estão todo o tempo ali visitando o eleitor, Exato. fazendo carreata, passeata, mas me parece que a sua campanha é muito mais voltada ao meio digital. Me parece que você não acompanha de fato as minhas redes sociais. Diariamente, inclusive se você Então, verificar lá nas suas stories, visualizações, estou lá lhe acompanhando. Se você me acompanha nas redes sociais, no Stories, você vê que todo dia eu estou fazendo adesivaço, carreatinha e entrega de material na residência dos eleitores. Todos os dias. 3 dias atrás, inclusive, eu estive na Vila Manuel Sátio, divulguei pela manhã que estaria lá. E quando cheguei à noite lá na Praça do Tiago Lanches,
Foi muito bom aquela nossa movimentação, a praça estava lotada. Ia fazer uma carreata, tinha tanta gente a pé, sem carro e sem moto, eu disse, eu vou descer do som e vou fazendo uma micareta aqui com vocês até o final da rua. Então foi excelente, essa campanha corpo a corpo é a coisa que eu mais gosto numa campanha. Candidato, sobre o fundo eleitoral, né? O PL é a maior bancada, né? Exatamente. Lá, e, portanto, recebeu ali uma Sim. quantidade expressiva. Qual a sua avaliação do fundo eleitoral, dinheiro público em campanha? Isso faz parte do processo? Poderia ser mudado? O senhor pensaria em adotar uma atitude mais radical de não aceitar? Qual é a sua avaliação sobre o fundo eleitoral? Vejam só que interessante. Um tempo atrás, a única coisa que era permitida era uma campanha sendo custeada exclusivamente por grandes empresas. Agora imagine você que democraticamente quer se candidatar, concorrer, por exemplo, com Tasso Gereissati, dos homens mais ricos do estado do Ceará. Como é que você vai colocar a sua campanha na rua? Isso seria democrático? Então é um debate muito longo para se fazer. Será que só os ricos permaneceriam no poder? Será que só os ricos continuariam sendo senador, governador, prefeito? Porque o pobre não teria tempo para colocar, não teria dinheiro para colocar a sua campanha na rua, para comprar bandeira, para fazer um comício, para fazer uma carreata? Então é um discurso muito aprofundado. Seria favorável a acabar com o fundo eleitoral. Agora, já que o fundo eleitoral existe e se eu não usar, os meus adversários estarão usando, me desculpa. Não tem como eu ir para uma guerra indo com uma faquinha de mesa enquanto o outro lado está vindo com uma metralhadora. O senhor teria um número de quanto a sua candidatura já recebeu do PL Nacional? Não, eu espero que seja um dos que mais receba, já que é o partido mais rico e populoso hoje do país. A sua candidatura é prioridade do PL? Sim. Então, em tese, deve ser um dos que mais recebem. Tomara que sim. Candidato, as pesquisas suas internas do partido batem com os números dessas pesquisas publicadas pelos veículos de comunicação? Olha, todo dia sai uma pesquisa totalmente controversa a do dia anterior. É muito difícil. E a sua interna, como é que está? A minha interna me diz que nós estaremos no segundo turno para ganhar. Por isso que nós estamos aqui, com energia, disposição e garra. Como é que vocês têm trabalhado essas pesquisas, candidato? Há pesquisas qualitativas? Vocês têm acompanhado mais de perto esse perfil e esse movimento de volatilidade do eleitorado? Na verdade, não. Na verdade, não. A gente não tenta fazer e falar aquilo que o eleitor quer ouvir. A gente está fazendo aquilo que o povo sente, o que está vindo do coração, o que é o sentimento de mudança. 30 anos o mesmo grupo político dominando Fortaleza. Está na hora de sangue novo, de cara nova, de renovação. E a pessoa, ela pode até não gostar. Olha só que interessante, a pessoa pode até não gostar de mim, mas ela sabe que eu represento a mudança. E tem muita gente que diz isso. Olha, eu voto em fulano, eu voto em cicrano, eu voto em sei o quê, mas dessa vez eu vou votar em você. Porque você representa a mudança, porque você é o sangue novo e eu vou lhe dar essa oportunidade. E é tudo o que eu quero. Você que está me assistindo, eu quero uma oportunidade para mostrar como gerir uma cidade de fato voltado para o povo. Como devolver uma cidade na proporção que é Fortaleza, quarta capital do país, ao povo fortalezense, de uma forma liberal, dando oportunidade, gerando emprego e se colocando na sua pele. É isso que eu preciso. E claro, para isso, vote 22. Candidato, nós queremos agradecer imensamente a sua disponibilidade, o seu tempo, desejar boa sorte aí nessa campanha. Queremos agradecer sobretudo a vocês que têm nos acompanhado no programa Eleições 2024, esperando sempre contribuir para o bom debate. Até o próximo.